Provérbios capítulo 16, versículo 3. Se achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. É um versículo fácil. Gostaria que todos lessem para não decorar e colocar no coração. Uma igreja no coral bem bonito. Vamos ler, pode olhar para o telão. No mesma versão, 1, 2, 3. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que tem poder de penetrar juntas e medulas, de penetrar a alma, na divisão da alma e do espírito. E essa palavra, Senhor, que nós nesse momento lemos, expomos e agora pedimos direção, Pai, do Teu Espírito Santo. Nos faça entender a Tua vontade, para que saiamos daqui, Senhor Jesus, cheios do Teu Espírito Santo, para uma semana de batalhas, mas de vitórias em Cristo Jesus. Nos abençoa, Pai. Fala conosco, fala comigo, Senhor. Ministre em nossos corações a Tua palavra. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos algo muito importante para os nossos dias. No tempo que estamos vivendo, na correria que estamos enfrentando todos os dias, nas lutas diárias, todos nós temos muitos planos. Mas para que a gente entenda esse versículo e para que a gente possa entender a vontade de Deus daquilo que nós lemos, é preciso entender quem escreveu esse versículo. Um jovem chamado Salomão, que foi, segundo a Crônicas conta a sua história, foi chamado após a ausência do seu pai, para que ele fosse capaz de governar o povo, para que ele fosse capaz de levar o povo e conduzir e governar. O Senhor Jesus chega nele e fala: filho, o que você deseja? Peça o que quiser, peça o que você quiser que eu vou te dar. Peça o que você deseja. Salomão, então, movido, sabe, de muita inteligência, de muito entendimento, conhecendo o poder de Deus, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este povo, este grande povo? O seu pedido ao Senhor é: dai-me sabedoria. Ele podia ter pedido a melhor casa, o melhor carro, ele podia ter pedido o melhor emprego, o melhor salário. Ele pediu sabedoria. E a sabedoria que ele pede é aquilo que transforma todo o seu governo. A sabedoria que ele pede para o Senhor é o que transforma todos os seus dias. Foi uma trajetória de muitas batalhas, de muitas vitórias. Se tornou o rei mais rico, próspero, feliz, porque um dia pediu ao Senhor sabedoria. E como ele pede para o Senhor sabedoria e conhecimento para guiar o povo, Deus disse para ele: eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento, mas também vou te dar riquezas, eu vou te dar bens, porque perdiste o essencial. Pediste aquilo que é essencial para termos uma vida de sucesso, uma vida de planos bem-sucedidos. Salomão, então, pede a sabedoria e começa a nos fazer entender, e é um autor, um grande homem, um grande líder, que nos ensina que a base de tudo do nosso sucesso está em termos sabedoria.
E sabedoria é adquirida por duas formas. Diga comigo, duas formas. A primeira forma é a sabedoria do acúmulo de conhecimento. Aquilo que eu aprendi hoje é diferente do que eu vivia ontem, do que eu tinha ontem. 5 anos atrás, 1 ano, 10. A criança quando nasce, o Miguelzinho, ele vai crescer sendo educado pelos seus pais. Ele vai passar pelo ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, logo ele vai para a universidade. Ao longo da sua trajetória, ele está adquirindo conhecimento, sabedoria. A primeira forma é a sabedoria que adquirimos com a vida, com os ensinamentos, com os nossos erros, inclusive. Sabedoria adquirida. E nós morreremos sem ter ela por completo. Porque todos os dias estaremos adquirindo sabedoria e conhecimento. O que não dá é para estacionar numa sabedoria, estacionar no conhecimento e levar uma vida de infantilidade, de falta de maturidade, de falta de conhecimento. Mas todos os dias o Senhor quer nos levar a um conhecimento maior de sabedoria. Mas existe a segunda forma, que Tiago no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele diz assim, ó: peça a Deus. A segunda forma não é mais do acúmulo de conhecimento. A segunda forma é o Senhor abrindo as janelas dos céus, a comporta dos céus, e derramando sobre as nossas vidas sabedoria dos céus, sabedoria do trono de Deus para as nossas vidas. E essa sabedoria é tão importante para nós, porque ela não é adquirida com a vida, com a escola, com os estudos. Ela é o Senhor quem dá. E essa sabedoria é aquilo que vai ser necessária, vai ser a estrutura da nossa vida. Todos os dias, para todas as circunstâncias que você estiver passando, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Preciso de sabedoria para lidar com esses problemas. Eu preciso, Senhor, de sabedoria para lidar com aquilo que está acontecendo na minha casa, na minha família, no meu casamento. Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos. E o Senhor dos céus vai derramar na sua vida tanta sabedoria, tanto conhecimento, que você será dotado e um homem sábio, uma mulher sábia em Jesus. Porque você tem pedido sabedoria e não tem vivido uma vida imatura, de erros, de cometer os mesmos erros o tempo todo. Não, maturidade vem do Senhor, desse acúmulo de sabedoria dos céus. Eu já quero declarar, liberar essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Na sua vida, na sua casa, não vai faltar sabedoria do trono de Deus. Não vai faltar na sua casa, no teu casamento, sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Você recebe? Diga amém. Esse jovem então começa o seu reinado, a sua luta, a sua batalha. E um dos versículos mais que me chama a atenção e me traz, sabe, muito aquilo que eu preciso todos os dias. O capítulo 16, no versículo 1, ele diz assim: olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Todos os dias nós estamos fazendo planos. Todos os dias nós estamos fazendo projetos. Todos os dias estamos vivendo nessa loucura de vivermos nessa correria, sonhos grandes, sonhos ainda maiores. Mas muitas das vezes tem faltado em nós a estrutura que o Senhor precisa que tenhamos. A estrutura que o Senhor quer que tenhamos para vivermos o melhor de Deus, para governar a nossa casa, governar os nossos sonhos, sonhos grandes, sonhos altos, sonhos maiores, menores. Mas essa estrutura vem de Deus. E este versículo começa me ensinando isso. Não dá para sonhar alto e não ter direção.
Não dá para ter grandes planos e não ter a certeza dos planos. Aqui é uma aula grande de planejamento. O tema dessa mensagem, o tema que o Senhor trouxe para esta mensagem é: quem não planeja, planeja para falhar. Diga comigo, quem não planeja, planeja para falhar. A verdade é dura, mas ela precisa sim ser dita. Quem não planeja, já está planejando para fracassar. A realidade é muito forte, precisa sim ser dito. Quem não planeja os seus planos, quem não tem planos, quem não planeja diariamente sua vida, já está organizando o fracasso. Você pode olhar pelo seu dia, se você não organiza os seus horários, se você não planeja o seu dia, se você não planeja a sua alimentação, se você não planeja o seu horário, o seu tempo de qualidade, o seu tempo com sua família, o seu tempo de exercício físico, logo virá uma doença, logo virá doenças emocionais, logo a nossa mente se enche da poluição, do cansaço, da poluição de muitos insights, de toda hora olhando no Instagram e toda hora entrando coisa na cabeça, toda hora pensamentos, os WhatsApps da vida, os grupos da vida mandando gente morrendo, mandando coisa feia, coisa errada. Meu Deus, se você não planeja o tempo para tudo, já está organizando o fracasso do seu dia. Aqui Salomão está nos ensinando isso. Salomão está trazendo esse entendimento para nós, de um homem sábio, de um homem que planejou e conquistou muito ao Senhor. Quantos aqui querem seus planos bem-sucedidos em nome de Jesus? Pois se você deseja ter planos bem-sucedidos, sim, você vai viver isso em nome de Jesus. Mas primeiro eu preciso planejar. Não dá para viver uma vida aleatória, não dá para viver uma vida de qualquer jeito. É tempo de planejar, queridos. É tempo de planejar com sabedoria. É tempo de fazer dessa forma. Lucas 14, versículo 28 diz: quem vai construir uma torre, primeiro calcula. Quem vai construir uma torre primeiro é projeto, calcular, organizar, planejar aquilo que vai ser feito, planejar a viabilidade econômica do projeto, planejar. Meu Deus, pastor, o que é isso? Isso é planejamento. E quem não planeja, eu sou o seu pastor, e nessa noite eu preciso chamar a sua atenção, porque todos os dias o inimigo tem roubado os seus sonhos, roubado a sua paz, a sua alegria, por um detalhe apenas: a falta de planejamento. E quem não planeja já está planejando errado. Quem não está planejando já está falhando. Sim, Salomão nos ensina isso. E agora ele nos ensina que com os planos que temos no nosso coração, que fazemos, a resposta vem do Senhor. E tecnicamente, quando nós planejamos, é lindo, é perfeito. 2 mais 2 é 4 em todo lugar. 2 mais 2 é 4, sim ou não? Todo lugar. Mas na matemática de Deus as coisas mudam. Aqui nós estamos falando da lei humana, da lei natural. Mas não basta planejar e agora entra naquilo que Deus quer trazer ao teu coração. É preciso consagrar o nosso plano a Deus. Não basta planejar, não basta apenas calcular o projeto. Agora é preciso consagrar os planos a Deus. Não basta apenas dizer: eu quero, eu desejo, eu sonho. São sonhos grandes, é um projeto grande. Mas agora Ele está dizendo: olha, você vai precisar consagrar esse seu plano ao Senhor, porque é dele que vem a resposta, porque é dele que vem a solução, porque é dele que virá a vitória para a sua vida. Aleluia. Ele começa dizendo: consagre ao Senhor. Diga comigo: consagre ao Senhor. Essa palavra, ela está carregada de um entendimento de um princípio importante para nós, queridos.
Consagre ao Senhor é dizer: Senhor, eu coloco os meus planos completamente nas tuas mãos. Senhor, eu tenho planos, eu quero casar, eu quero formar uma família linda, eu quero trabalhar, eu quero crescer, quero estudar, quero melhorar, quero ter mais resultados na minha vida. São planos poderosos que Deus vai nos fazer crescer e tê-los. Mas antes de vivê-los, o Senhor está dizendo: entregue completamente ao Senhor. Não será na força do nosso braço, mas no braço daquele que mudou a história. Você pode planejar certo, mas se Deus não estiver, o final pode dar errado. O cálculo está certo, o projeto está lindo, mas se o Senhor não estiver nele, pode dar tudo errado. Se o Senhor não estiver nele, pode dar tudo errado, querido. Pastor, está tudo certo para minha empresa, eu vou abrir, vai dar tudo certo. Eu acho que vai dar muito certo, se o Senhor estiver nele. Um dia chegou um irmão, aqui na nossa igreja, chegou e falou: pastor, quero abrir uma empresa. Pastor Fernando, na época, alguns anos atrás, pastor Fernando falou: você tem quanto para abrir uma empresa? Ele: pastor, eu juntei todo o meu dinheiro e eu tenho R$1.500. Pastor Fernando: pode abrir. Pode abrir, filho. Pode abrir. Você já abriu, não? Por que você está demorando a abrir? 1.500, meu Deus do céu, abre logo, filho. Liga para alguém aí que abre empresa. E ele falou: pastor, mas você acha que não é pouco? Eu falei: filho, pastor Fernando respondeu, eu estava perto no dia ainda. Pastor Fernando era um homem de... Meu Jesus. Ele vira e falou assim: ó, quem tem 1.500 e não tem nada é a mesma coisa. Se der errado, empatou. Você não tem nada, filho. Abre logo. Mas aquela abertura daquela empresa estava sendo planejada no coração de Deus. E o desejo daquele jovem era não apenas se tornar um empresário, mas um jovem bem sucedido. E ele não foi primeiro abrir a empresa no contador ou fazer as coisas que precisava. Ele foi primeiro consagrar ao Senhor, junto ao seu pastor, junto à sua família. E naquele momento, aquela empresa foi consagrada ao Senhor. Foi entregue completamente a Deus. Sabe quem esse cara é hoje? Os maiores construtores de roda gigante do Brasil e do mundo. A maior roda gigante da América Latina é ele que constrói. Ele agora está fazendo um parque lá da Disney em Miami, fazendo aqui em Santa Maria e mandando para os Estados Unidos. Roda gigante. Já saiu em todas as revistas e jornais esse garoto. Sabe por quê? Porque um dia, a primeira coisa que ele fez foi consagrar ao Senhor. Foi dizer: eu entrego completamente a Ti a minha vida, a minha casa, a minha empresa, eu entrego ao Senhor. Imagina você construir uma casa, e eu já vi muito isso. Começou uma casa sem planta, sem projeto. Começou uma casa, sabe, sem um cálculo correto. E no final a casa ficou como? Torta, inabitável, porque ela pode cair, essa estrutura vai cair. Sabe por quê? Porque não planejou corretamente. Mas agora, imagina você, além de planejar, chamar o melhor arquiteto e o melhor engenheiro desta vida. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos formou, o Deus que nos criou. Imagina Ele sendo o arquiteto da sua obra, imagina Ele sendo o engenheiro da sua obra. Ela nunca vai cair, ela nunca vai ficar torta. Ela será linda, perfeita, habitável, vai gerar um legado eterno essa casa. Porque começou no coração de Deus e foi entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Ele diz assim também: consagre o que? Tudo o que você faz. Tudo não é 90%, tudo não é 99%, e tudo não é espiritual apenas.
Consagre tudo, é trabalho, é família, é decisões financeiras, é ministério, é sonhos, é casa, é namoro, é relacionamento. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo. O Senhor quer ser não dono de uma parte da sua vida. Ele não quer construir não só 10% ou 90% da sua vida. E não é para consagrar quando a casa já está torta, quando está tudo errado. Sim, Ele pode mudar e transformar, eu acredito e creio, confio. Mas o Senhor está te chamando para que você tenha uma vida abundante. E vida abundante precisa de sabedoria. E o começo de sabedoria é consagrando ao Senhor tudo o que nós fazemos, tudo o que vamos fazer. Tudo. Se vamos trabalhar, consagre ao Senhor. Se vamos orar, consagre ao Senhor. Se vamos treinar, consagre ao Senhor. Todas as coisas do seu dia, o Senhor está dizendo: nós vamos construir juntos o sucesso da sua casa. Vamos construir juntos o sucesso da sua vida. Nós vamos vencer. E daqui a pouco os seus sonhos grandes estão realizados na presença de Deus, porque tudo foi consagrado, entregue ao Senhor. Ah, Jesus! O Senhor não quer que você apenas consulte nos dias difíceis, mas Ele quer participar dessa caminhada e deixar esse legado construído. E por último, encerra dizendo: consagre tudo. E agora eu te pergunto: quem aqui quer ter seus planos? Quem nessa igreja quer viver planos bem-sucedidos? Quem aqui tem desejos e planos e querem ver eles bem-sucedidos? Quantos aqui dão glória a Deus? Deu glória a Deus, a Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque você vai vencer. Seus planos serão bem-sucedidos, mas não é porque o seu projeto é bom, não é porque o seu projeto é lindo, não é porque o seu cálculo é muito bem feito, não é porque as linhas foram bem desenhadas. Você vai ser bem-sucedido porque Deus está envolvido nele. Você será bem-sucedido porque Deus está no controle dele. Será bem sucedido porque você, além de consagrar tudo, você colocou a sua vida, o seu coração na disposição da vontade de Deus. E isso transforma os nossos planos. Porque se a resposta vem de Deus, significa que muitas das vezes não vai ser do meu jeito, não vai ser da minha vontade, mas não vai ser da minha forma, não vai ser da vontade que eu muitas das vezes desejo. Porque se fosse da minha vontade, sim, chegasse lá na frente, eu não seria bem sucedido. Porque eu não consigo enxergar além, muitas das vezes não conseguimos. Mas Romanos diz, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam o Senhor? Então deixa eu te dizer, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Todas as coisas, todos os planos serão bem-sucedidos, porque Deus está nele, porque o Senhor está nele, e Ele já te deu vitória, em nome de Jesus. Não é porque o plano é bom, não é porque Ele está presente nele, é porque Ele está envolvido. Ele não vai fazer apenas dar certo, Ele vai transformar, Ele vai mudar, e mudar também é obediência. Quantas das vezes estamos numa direção e no final já estamos em outra? É o Espírito Santo dando direção. Pastor, mas parece que deu errado. Não deu errado. Se todas as coisas cooperam para o bem, significa que é todas as coisas. Não é que deu errado, não. O Senhor está te protegendo.
O Senhor está te guardando. Quantos relacionamentos deram errado? Deram sim. O Senhor está te guardando, mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Agora vai dar certo. Esquece o passado. Não traga ele para o teu presente, porque ele não serve mais. Apenas aprenda com ele e dá tchau para ele. Apenas busca a sabedoria através deles e dê tchau para eles. Apenas seja grato pelas coisas que você viveu e fez, e dê tchau para eles também, porque Deus tem um presente novo, um novo ciclo, uma nova história, um novo começo, uma nova vida, uma nova realidade para a sua vida, para a sua casa, para os teus planos, para os teus sonhos. E eu quero já declarar e receba em nome de Jesus: sim, eles serão bem-sucedidos, em nome de Jesus. Sim, Senhor, eles serão bem-sucedidos. Eles serão bem-sucedidos. Por isso, antes de começá-los, entregue ao Senhor. Entregue. Pegue os seus planos e entrega. No dia certo, na hora certa, vai tudo dar certo. E ele diz: espera com paciência no Senhor. Salmos 40: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu. Quantas vezes nós encontramos pessoas jovens desesperadas no nosso caminho? Pastor, eu quero casar, pastor. Eu sei, filha. O Senhor está ouvindo o teu clamor, fica tranquila. Não vai na primeira oportunidade, não vai na primeira palavra, não vai naquele que está querendo te enganar, não. Consagre ao Senhor essa pessoa. É melhor estar ali orando sozinho do que mal acompanhado com pessoas tóxicas que não querem o seu bem, que vai te diminuir, que vai te colocar para baixo. Deus não tem essa pessoa para você, porque o que Ele tem é uma pessoa linda, especial, poderosa, que vai te ajudar a você chegar nos céus. Espere com paciência no Senhor. Espere no Senhor. Pastor, eu estou ansioso, eu sei. Mas diminua essa ansiedade, porque andar ansioso não é bom. Não é de Deus. Ansiedade existe, mas andar ansioso não. Mas faça conhecida diante de Deus através do clamor, através da oração e súplica, todas as coisas, todas as suas necessidades, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a vossa mente. Não precisa andar ansioso. Faça o Senhor, faça conhecida diante de Deus, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor, entregue. Não é qualquer mesa que você pode sentar, não é qualquer pessoa que pode sentar na tua mesa. Entenda isso, queridos. Entenda. Porque Deus está te chamando a sua atenção nessa noite. Porque existem muitas pessoas tentando te sugar, tentando tirar e minar o seu futuro lindo, poderoso que Deus tem. Planos poderosos de vitória para a tua vida. E se Ele está falando no teu coração nessa noite, é porque Ele te ama demais. Ele te ama demais. Existem amizades que não são para nós, que logo elas se revelam amizades tóxicas, difíceis, que só nos sugaram, que só viveram, que só nos fizeram retroceder. Mas não, se você colocar nas mãos do Senhor, as suas amizades também serão do Senhor. Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida, pessoa certa na hora certa, vai te levar, e vocês juntos irão para os céus, irão casar um casamento lindo. Deus tem um plano e já está tudo pronto para você. E já está tudo pronto. Quantos creem em nome de Jesus? Mas entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. E não apenas entregue. Durante o processo,
Dependa do Senhor. Salmos 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete o teu coração, porque eu sou o seu Deus. Dependa desse Deus. Pega os seus planos e entrega. E no processo, no durante, na luta, no processo, dependa dEle. Deixa Ele fazer acontecer. Deixa Ele fluir. Deixa Ele, dependa dEle. Não dependa da força do seu braço. Não dependa da força do braço do Deus que é exaltado na terra, do Deus que é exaltado de sobremaneira, do Deus que é fiel, do Deus que é poderoso. Dependa. E se precisar mudar, escute, obedeça. E se precisar mudar a rota, obedeça. Não é para te humilhar, não é fracasso, não é retroceder, não. Mudança muitas das vezes é proteção de Deus em nossas vidas. Mudança é o Senhor transformando o nosso destino, porque é um destino diferente que Ele tem para nós. E se nós obedecemos à mudança, meu irmão, logo nos próximos dias nós entenderemos o agir de Deus. Nas próximas cenas, nos próximos capítulos, entenderemos a vontade de Deus. E aí nós reconheceremos aquilo que Ele diz, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E logo reconheceremos que a vontade de Deus, ela é perfeita. Se precisar mudar, obedeça. E no final, reconheça que veio de Deus. Todos os dias da minha vida eu reconheço que tudo que eu tenho veio de Deus. Na minha casa é um costume, na minha vida meu pai me ensinou. Meu pai, quando a gente ia comer qualquer coisa, Josimar, você foi muito amigo do meu pai, você sabe, tudo que ia fazer, tinha que orar e consagrar o Senhor. Consagrar o Senhor. A casa que minha mãe mora hoje, foi a única coisa que meu pai deixou de herança. A casa da minha mãe, que está muito bem instalada, deixou ali a aposentadoria do meu pai, e ela come bem demais. Demais. Eu falo: mãe, não tá precisando de ajuda nada. Não, meu filho, estou aqui para te ajudar. Glória a Deus, me ajuda mesmo. Mas quando meu pai, essa casa para comprar, sabe como é que ele comprou ela? Através de um consórcio de uma S10, cabine simples, na época. Ele fez o consórcio, e antes de fechar, ele estava sentado na mesa do consórcio Ponta, nem sei se existe mais, muitos anos atrás. Ele sentado na mesa, ele falou assim: eu vou só orar, eu posso orar? O rapaz: não, pode ficar à vontade, meu senhor. Ele foi para dentro do carro, acho que era um Monza na época. Ele orou e falou com Deus e falou: mas eu quero ouvir a voz de Deus. Pegou uma Bíblia, ele disse que não gostava de ensinar isso não, mas esse dia ele fez. Abriu a Bíblia e botou o dedo. Quero ouvir tua voz, Senhor. Queridos, o pastor Márcio não está aqui hoje, poderia estar aqui porque ele estava no dia para dizer comigo aqui que eu estou no altar do Senhor e jamais mentiria. Estava escrito onde ele colocou o dedo: faça que eu te ajudo. Sabe o que aconteceu aquele dia? Ele estava entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor aquele projeto. Ele começou então porque ele tinha medo de não dar conta, e muitas das vezes ele quase perdeu. Passou às vezes 2 meses sem pagar pela dificuldade financeira que era da época. Mas ele não foi contemplado, não foi sorteado. Ele sonhou um dia ele levou a gente para olhar o carro, a S10, fez a gente entrar nele. E a S10, eu falava: pai, compra, pai. Era o meu sonho. Mas não deu certo de ser contemplado. A última parcela, ele pagou todos os anos do consórcio. Era um valor de 40 mil na época. E a S10 estava valendo 15. Se ele tivesse pegado o carro, não teria valorizado. Deus não deixou.
que fosse sorteado, que fosse contemplado, Deus não deixou. Porque Deus já tinha direcionado tudo. Pega aqueles valores que eram 40 mil na época. E quando ele estava com essa carta contemplada, o dono da casa que minha mãe mora hoje passou na rua e falou assim: pastor, vem aqui. A minha casa que eu moro, eu vou vender ela. E Deus disse que é o senhor que vai comprar. Meu pai olhou assim: rapaz, esses caras, meu pai era muito sistemático. Esses caras acham que pastor tem dinheiro, né? Acha que pastor, só porque eu sou pastor, eu tenho dinheiro. Na hora ele falou: rapaz, mas eu acho que isso pode ser de Deus. Foi orar e foi consultar. Nós sentamos um dia na mesa da cozinha, foi falar com Deus e foi consultar. Naquele momento Deus direcionou, não a compra de um carro com a carta do consórcio, mas era quase o valor total da casa que ele ia comprar. Faltava algum dinheiro, ele vendeu o Monza. Faltava mais um dinheiro. Naquela época celular era muito caro. Ele tinha um celularzão, tijolão. Ter uma linha naquela época era muito caro. Ele vendeu o celular e inteirou o dinheiro. Comprou a casa, 41 mil na época. Hoje a casa vale mais de 500 mil. Olha o tanto que valorizou. Lá a gente faz churrasco, lá minha mãe mora, lá é feliz, lá nós vivemos dias felizes. Eu comi muita picanha com meu pai naquela casa, porque ele um dia consagrou a compra, o início daquele consórcio. E quando ele consagrou, Deus disse: lá na frente eu já tenho tudo pronto para você. Uma casa linda, um legado lindo, poderoso da glória de Deus. Legado poderoso. Por isso reconheça tudo em Deus na sua vida. Pastor, eu vou fechar um negócio. Consagre primeiro. Ouça a voz. Ouça a voz de Deus. Consagre tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Todas as coisas serão bem-sucedidas. Estão aqui, queridos. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Tudo é tudo. Se faltar 1%, não é obediência. Obediência é 100% de tudo. Se precisar mudar, obedeça. Se precisar deixar pessoas pelo caminho, obedeça. Se precisar deixar, obedeça. É o que Deus tem para você. Não era uma S10 que Deus tinha para minha casa, para a casa do meu pai. Era uma casa linda, poderosa. Não era. Se precisar mudar, mude, porque é o Senhor que está fazendo a mudança. É o Senhor que está transformando os seus dias, porque os seus dias são preciosos para o Senhor, e a vontade dele será perfeita na sua vida, agradável